Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor. olá, mais consciência, por favor. E hoje no nosso episódio, viemos reforçar que tudo começa na mente. Antes de acontecer na sua vida, aconteceu no seu pensamento. Antes daqui, aconteceu ali. Não, o contrário. Antes dali, aconteceu aqui. Ah, é verdade. Começamos bem. Eu sou Danissa Virmonde e no episódio de hoje do Mais Consciência, por favor, vamos falar sobre algo que muda completamente a forma como você enxerga o seu sucesso, os desafios e até a forma como você se relaciona com as pessoas. O tipo de mentalidade que você alimenta, ou seja, o seu mindset. Olha que Isso chique aí. isso! Eu sou Suelen Amorim e a gente vai falar sobre mindset fixo e mindset próspero. E eu costumo, olha só, Isa, eu costumo comparar isso ao repolho e à rosa. Vamos Uau! começar, olha só. Pensa comigo, como é que é um repolho? Características de um repolho. Fechado, Uhum. né? É, tu consegue tirar uma folha do repolho inteira sem rasgar? Não. Então, o repolho, muita gente tem a cabeça repolho, ou seja, a cabeça fechada. Esse é o mindset fixo. A rosa, ela já é aberta. Ela é flexível. Então, tem gente que tem mentalidade rosa, cabeça rosa. Tá? Então, como é que é o mindset fixo? O mindset, ele quer dizer a configuração da nossa mente. Todos nós temos uma programação mental, uma configuração, a forma como a nossa mente foi configurada, formatada. Né? Uhum. Isso influencia nas crenças que a gente tem, nos pensamentos que a gente tem, na forma como a gente se comporta. E aí, claro, né, se torna decisivo para o sucesso ou para o fracasso. Então, o modelo mental é esse conjunto de crenças, essa formatação que a gente tem para interpretar o mundo, para interpretar o trabalho. Por isso que tem, é justamente isso que você falou. Começa dentro e daí se reflete lá fora. Tá? Então, como é que é a cabeça repolho? A cabeça repolho é aquela pessoa que vê cada desafio como um problema, como um peso. Ela tem a cabeça fechada, assim, ela acha que já sabe tudo. Ela acha que já sabe o suficiente, então ela não está aberta para o aprendizado. No fundo, ela sabe que tem limitações, mas ela tem um medo enorme que as suas limitações fiquem visíveis aos outros. Uhum. Então, ela se fecha, ela tem medo de uma mudança, medo de um desafio, de um novo aprendizado, e a cabeça repolho é programada para a lei do menor esforço. Né? Então ela não quer desafio, ela não quer passar trabalho, ela quer ficar como ela está. A nossa mente facilmente vai para esse estado, porque assim ela economiza energia. Só que quando a gente está na cabeça de repolho, a gente se fecha e a gente fica estagnado e por isso mais suscetível a coisas ruins. Porque então essa pessoa tem a sensação de que não é capaz, Uhum. mas tem um medo de que alguém enxergue. Ela tem a sensação de que não é possível, né? Então ela não gosta de mudança, ela tem dificuldade de lidar com as mudanças. Ela vai evitando desafios por medo. Ela não quer encarar os problemas ou se vem o problema ela encara de forma negativa. Então é aquela pessoa que sempre tem um problema. Ah, mas não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso Uhum. não é pra mim. É uma pessoa que já nasce achando que aquilo veio com ela, que o talento é dela, que não vai se desenvolver, Isso né? mesmo. Aquele pensamento fixo, aquela coisa cheia de certezas. Ilimitada. Uhum. Né? Um pensamento limitado. Porque ela não acredita de que ela pode aprender além. Ela, na verdade, tem um medo disso. Então ela fala: não, 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 deixa assim. Sabe aquela frase: time que tá ganhando não se mexe? Deixa Uhum. assim, pra que mudar? Uhum. E aí ela culpa o chefe, né? Sim, Vem a. sim, porque ela se vitimiza. Essa é a Uhum. tendência. Uhum. Quando vem alguma situação, ela culpa alguém ou uma circunstância, tá? Quando vem um feedback, ela tem dificuldade de aceitar aquilo, então ela fala assim: ah, mas tá pegando no meu pé, ou não gosta de mim, né? Não encara aquilo como E oportunidade de geralmente são aprendizado. pessoas cheias de certezas, de razão e de verdades. Eu vi uma Uhum. frase essa semana que dizia: quanto mais certeza eu tenho, menos evoluído
eu sou. Aham. Porque o mundo não é feito de certezas. E Uhum. aceitar isso também é um desafio. Tu tem que ter a mente aberta, tem que ter Uhum. um pensamento de repolho, uma cabeça de rosa. Não pode ser de Sim. repolho. Sim, justamente. Então, o repolho, ele não se engaja. Uhum. Ele não prospera, ele não está aberto ao crescimento, por isso ele fica estagnado. E ele entra num círculo vicioso de sofrimento. Porque daí ele Uhum. reclama, porque daí ele deseja o pior. Quando tem alguém de sucesso que conquista alguma coisa, ele fala assim: ah, mas ele ganhou vantagem, ou ele trapaceou. Ele sei tem sorte. Sim. E você diria, Su, que isso, eu sei que a gente vai falar sobre perfis comportamentais em algum momento. Isso está dentro de um perfil comportamental específico? Eles são guiados pela razão? Eles são ambientados no ego? Como funciona esse Hum. mindset? Ele independe do perfil, Uhum. tá? Eu penso que ele é justamente modelado na infância. Porque uma criança, é só a gente ver o nosso corpo, tá? Quando a gente nasce, até a ciência já descobriu, né, que as células tronco, elas podem se diferenciar em qualquer outra célula, se transformar em qualquer outra célula. Isso mostra o potencial do nosso corpo. A nossa mente tem um potencial gigantesco. Então a gente nasce aberto às possibilidades, como uma rosa. Mas com o tempo, com as circunstâncias, a gente se fecha como um repolho. Então, às vezes, no processo educacional, traumas, circunstâncias da vida, aprendizados específicos vão tornando a pessoa repolho. Tá? E aí a pessoa vai se fechando. E é muito curioso que, assim, as coisas não são como nós as vemos. Nós vemos as coisas como nós somos. Porque essa primeira configuração mental é igual a configuração de um computador. Ela vai influenciar em tudo que a gente tem dali em diante. Então, não importa qual é o perfil comportamental depois, tá? Um analítico, por exemplo, a tendência dele é ser mais teimoso. Mas ele pode ser teimoso para enxergar possibilidades ou para ficar num só ponto de vista rígido. Então, não depende do perfil. Ele está antes disso, é a configuração mental. Como eu vou fazer uma pergunta totalmente fora do que a gente combinou, mas eu acho que o podcast é sobre isso. Até vou trazer um caso real e muito próximo. Eu e o meu irmão viemos da mesma mãe e do mesmo pai. Né? Eu e ele temos uma relação de irmandade que a gente é uma coisinha só. É incrível o nosso relacionamento com o meu irmão. Mas eu tenho uma visão de mundo e ele tem outra. Por mais que tenhamos 5 anos de diferença, mas a gente ri muito com essa diferença de que vemos a nossa criação. Uhum. E uma das coisas que ele me fala muito, e aí, como eu tenho muitas lembranças e muito exercício de autoconhecimento, porque eu falo e friso e afirmo que quanto mais eu medito, quanto mais eu treino, quanto mais eu acesso memórias, mais elas vêm, mais as caixinhas abrem. E em qualquer momento do dia. Muitas vezes, por exemplo, você falava uma coisa que, cara, eu vou lá numa memória de quando eu tinha 5 anos. Eu tô dirigindo, eu vejo uma imagem, eu vou lá numa. Entende? Isso é muito fluido. E o meu irmão, quando éramos criança, e eu tô te dizendo que eu tinha 6 e ele já tinha 11, né? Uhum. Nessa fase de 5, 6 anos de idade para mim, porque como ele cuidava de mim, a avó orientava a gente, mas a gente ficava nós dois brincando, então ele me chamava muito de Didi. Na época os Trapalhões faziam muito sucesso e tinha o Didi dos Trapalhões. E era o Didi, vem cá Didi, e meu nome Danisa, outro Uhum. apelido de casa não era, mas para ele era Didi. Então crescemos e Didi, Didi. É um apelido de casa, só é meu e dele. Quando somos adultos, agora há pouco tempo, um dia nós numa conversa, eu falei, mano, me explica por que Didi? Uhum. Aí ele falou, porque você é engraçada. E você, parece que pra você tudo dá certo, igual o Didi dos Trapalhões. Aí eu disse, como assim? Quando a gente era criança, a gente tinha as brincadeiras, tinha as coisas que a gente ia fazer, você tava sempre levando pra frente. Se a gente ia pra algum lugar que não podia, a avó dizia: "Não, agora não pode. Para com isso, vamos brincar". Você não se irritava com nada. Você não brigava, tá OK, não deu isso, vamos pro próximo, não vamos fazer tal coisa. Então, esse pensamento próspero, esse pensamento de rosa nasce com a gente porque fatos iguais, mesmo Uhum. pai e mesma mãe. Uhum. Como podemos, e até hoje, não que ele não tenha uma mente, mas vejo que se esforça muito mais pro próspero, e ele mesmo comenta, ele mesmo fala, e é um líder aí hoje em desenvolvimento, mas como pode ser natural para um e não para outro?
Eu penso que tem a ver com isso que a gente já falou antes, com as circunstâncias. Porque quando ele nasceu, ele sendo o filho mais velho, era a tua mãe, o teu pai e ele. Quando você nasceu, já era outra dinâmica familiar. Tua mãe, teu pai e ele com 5 anos. O filho que vem pro segundo, ele já vem em outro momento histórico, outra dinâmica familiar. E eu sei porque eu tenho 2. Então, quando a Maria E sou a Sofia... filha mais velha. Né? Quando a Maria Sofia nasceu, a minha menina, o Emanuel já tinha 6, ele estava o tempo todo instigando ela do lado. Então, a criança que vem depois, no segundo, terceiro, ela já tem muito mais estímulo, né? E eu, conhecendo a tua história, eu sei que teu pai faleceu, vocês eram pequenos. Ele era o garoto, o irmão mais velho. Ele assumiu uma responsabilidade, ele sentiu o peso da vida, que você, ainda pequena menina, não sentiu tanto quanto ele. Então, por isso que eu falei que são as circunstâncias. Nossa, isso vai dar muito poder pra ele, porque ele diz: você veio pra incomodar minha vida, você veio pra me atrapalhar. E aí ele vai ouvir ainda, você dando razão a ele. Mas influencia. Por isso que a gente nasce com infinitas possibilidades, mas as circunstâncias que não são por acaso, né, existem por um propósito, vão nos modelando e nos moldando. E a gente pode ficar bastante enrijecida. Eu também sei que na minha história, lá atrás eu era muito mais enrijecida, eu era muito mais cabeça repolho. Porque também tem isso, né? Não quer dizer que eu sou, então eu sou repolho o tempo todo, ou eu sou mente rosa o tempo todo. Não, pode ter momentos e situações. Eu, numa época da adolescência... Se tu perguntar pra Ali, ela vai te dizer que a nossa amiga tinha uma época na adolescência que ela me chamava de Dunga, porque na época era do Tetra, o Dunga era o capitão. Eu era emburrada, eu era mandona, tinha que ser do meu jeito, ou Eu seja... sei, eu conheci um pedacinho. É uma assim. mentalidade repolho, né? Mas a gente vai se abrindo. E como é que é uma mentalidade rosa, né? Então, a pessoa rosa, ela enxerga, ela está aberta às possibilidades da vida. Ela é mais flexível, ela tem mais jogo de cintura para lidar com as situações. Então, ela abraça desafios como oportunidade de crescimento, ela encara as falhas como aprendizado, ela fala assim, olha, eu não erro, porque um erro de verdade só é erro quando eu não aprendi nada com ele. Né? Então, ela está sempre crescendo, evoluindo, por isso que é um mindset próspero, né? É aberto ao crescimento. Ela não se vitimiza, pelo contrário, ela assume a sua parcela de responsabilidade. Diante de um feedback, ela pega aquilo como presente, porque ela quer evoluir, porque ela gosta disso. Então, ela agrega, ela questiona para contribuir. Então, ela está sempre em crescimento. Ela entra, então, num círculo virtuoso de crescimento. Enquanto a cabeça repolho, o mindset fixo, é um círculo vicioso de sofrimento. E é muito curioso que cada obstáculo que a gente supera, a gente libera dopamina. Sim. Que traz sensação de bem-estar, de prazer. A gente fica até viciado nisso. Então, no começo, para uma cabeça repolho, parece difícil exercitar essa flexibilidade mental. Mas quanto mais vai treinando, com o tempo isso vai sendo bom. Porque a pessoa que tem mentalidade rosa, ela se torna viciada nisso. Né? Na superação, no crescimento, porque ela está liberando dopamina a cada circunstância que ela enfrenta e cresce e supera. Então, frases de cabeça rosa. Posso errar, mas vou melhorar. Pessoas de sucesso me inspiram, ao invés de me gerar inveja, porque a pessoa repolho, ela acaba com inveja do resultado do outro, porque ela sabe que ela não conseguiu. Ela não admite, ela fala que o outro teve vantagem, mas no fundo ela inveja. A pessoa rosa já tem isso como uma inspiração. A pessoa rosa fala assim, nunca é tarde para começar. E se a gente for ver na história, grandes empreendedores, muitos deles começaram depois dos 50 anos. Quanta gente entra numa graduação depois dos 60 anos? De fato, nunca é tarde para começar. Mas a cabeça repolho acha que já é tarde, já sou velho demais, isso não é para mim, né? A cabeça rosa pensa assim, eu gosto de aprender, eu vou conseguir e eu crio a minha realidade. E isso é incrível, é fantástico. Eu lembrei de uma frase que quem se inspira, mira. Quem compara, para. Olha só, adorei! Mais uma camiseta, hein? Falando em camiseta, estão lindas as nossas camisetas, Nossa, eu tô né? de vibre alto hoje. E eu de mais consciência. Lindas, lindas. Logo- E disponíveis! É. Disponíveis para você acessar e ter a sua também. Tem umas frases muito legais. Então, eu queria falar agora de como, então, sair de uma mentalidade repolho para uma mentalidade rosa. De um mindset fixo para um mindset próspero. Então, primeira coisa é você observar os seus pensamentos. Se em algum momento você se pegar pensando, não sei se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, isso não vai dar. Você primeiro observa para depois, então, você trazer uma pergunta que expande a mente. Né? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso superar esse desafio? Porque perguntas expandem a mente. Tá. E se eu
né, com aí, tô querendo sair da cabeça de repolho. A primeira coisa já é eu aceitar fazer pergunta para alguém ou algo Uhum, que não tá no meu plano visual. uhum. Como é essa pergunta? Para quem eu direciono e qual é o time de resposta? Preciso responder? Não preciso? Como funciona? Essas perguntas não precisam ser necessariamente respondidas. Só o fato de tu perguntar já faz a tua mente expandir. Porque a mente não se contenta com uma pergunta, ela tem Uhum. que procurar a resposta. Então, quando você pergunta o que eu posso aprender com isso, que consciência se requer sobre isso, o que eu posso aprender com essa pessoa, que até ontem eu achava que só me irritava, a tua mente vai procurar uma resposta e ela expande. Então, expandindo vai trazer novas possibilidades. Outra coisa bem importante é você prestar atenção na sua ambiência. Se no ambiente que você convive só tem pessoas com mentalidade fixa, muito mais cabeça repolho, é difícil você conseguir ser a cabeça rosa no meio. Então, talvez você precise trocar um pouco de ambiência. Vai ouvir um podcast, o nosso, vai ler um livro, O nosso, vai o conversar, meu. vai conversar com pessoas que têm mentalidade Aham. rosa. Procure ambientes que ajudem você a crescer, a prosperar, a sair dessa mentalidade fixa, né? Outra coisa importantíssima é parar de reclamar e agradecer mais. Porque a cabeça repolho só reclama. A cabeça rosa agradece. É, Diante, o só, reclamar é aham. tenso, o E assim, ó, murmurar. diante de um problema, a cabeça repolho é aquela que fala assim, ó, não vai dar certo. Aí a cabeça rosa fala, ah, mas a gente pode tentar tal coisa. Aí o repolho fala, não vai dar certo. E aí ele praticamente cruza os braços, não faz nada, fica esperando dar errado para dizer, eu falei. O que Você aí isso que está se sentindo repolho, O que isso ajuda na nossa vida, gente? Pelo amor de Deus, não ajuda nada, a gente fica estagnado, é fadado ao fracasso. Fracasso de verdade não é quando a gente erra, é quando a gente desiste. E o repolho, ele desiste de tentar. Ele desiste. A cabeça rosa persiste. Ela vai além. Então, agradecer mais do que reclamar, fazer algo diferente, algo novo. Vai para o trabalho por um caminho diferente, porque a nossa mente, ela se acostuma com tudo. E às vezes ela tá tão no piloto automático, no mesmo roteiro, no mesmo percurso, que daí ela fica preguiçosa. Você precisa fazer um percurso diferente, ir num restaurante diferente, fazer um hobby diferente, ir a lugares diferentes, experimentar algo novo. Isso ajuda a expandir a nossa mente também, tá? E ouvir podcast como o nosso. E outra, substituir, porque palavra tem poder. Se você ficar repetindo que não é capaz, que não vai dar certo, né? Que isso não é para você, você só fortalece ainda mais esse posicionamento. a minha mente próspera faz eu, às vezes, ter uns desejos que chega a me dar frio na barriga. Mas dizem Hum. que se dá frio na barriga é porque tá do tamanho certo. É, no começo é engraçado você falar pra você que vai dar certo tal coisa, que você é Uhum. capaz, que chega você beirar o ridículo. Só que é um ridículo pra você. E quem não vive o ridículo não vive o extraordinário. Né? Uhum. É isso. E esses exercícios são diários, são engraçados, mas eles são poderosíssimos. Sim, sim, sim. Então, substituir a culpa por responsabilidade, por exemplo. Ah, é porque eu me culpo que tal coisa aconteceu. A culpa faz tu entrar no nó e olhar para o passado. Agora, eu tenho responsabilidade sobre isso. Responsabilidade é a habilidade de responder a algo. Faz tu olhar para frente, faz tu agir, né? Então, trocar culpa por responsabilidade, trocar erro por resultado não alcançado, né? A gente não é obrigado a acertar o tempo todo, não tem ninguém que acerta o tempo todo. Uhum. Então, a mentalidade fixa, a cabeça repõe e fala, lá no fundo ela sabe, não, errei, e ali ela se fixa. Não, não foi um erro, foi um resultado não esperado. O que eu posso aprender com isso e tentar de novo, né? Trocar o difícil por desafiador. Quando eu falo, meu, mas é difícil, parece que a mente ali já para e estaciona. Não, é desafiador. Temos esse desafio. Um líder que chega na empresa falando, temos um problemão para resolver. A equipe trava. Agora, se o líder fala, temos um desafio para essa semana, a mente da equipe expande. Como líder, eu digo pra você que pode parecer e soar grosseiro, mas essa frase, quando chega em mim, eu tenho um problema pra você. Eu já Aham. falo, eu não tenho problema. Me diz que desafio você me dá. Aham. É Entende? isso Então, aí. assim, é fazer essas neutralizações. E é tão Uhum. engraçado, porque de repente a pessoa, antes dela te falar, ela já pensa, Aham. para, chega a ser engraçado, vem o lado do Isso. humor. Isso é Isso aí. treino. Isso é treino, justamente. Outra coisa, tentar substituir o tento por experimento. Uhum. Porque eu O tento. Vamos tento fazer tem a chance de não dar certo. Não, vamos fazer um exercício. Tenta pegar o copo, Danisa. Não, mas é só tenta, não pega. Tenta. No tenta, tu não sai do lugar. Tu só tentou, mas tu não fez. Então, trocar o tento por experimento. Experimenta pegar o copo. No experimento tem a ação.
O cabeça repolho, então, estaciona, a cabeça rosa age, percebe? Outra, trocar o queria por escolho. Ah, eu queria tanto uma casa na praia, eu queria tanto ser mais magra, eu queria tanto mais dinheiro, mas só queria. Pro meu filho eu digo queria, ele já fala eu quero. Escolho. Aham. Porque quando a gente fala escolho, independente dos condicionamentos que o nosso ego criou, é a nossa alma que tá falando. Eu escolho tal coisa. E aí as coisas vão se movendo para isso. Tem um poder imenso no poder de escolha, né? E o não consigo, pô, vou dar o meu melhor. Posso não saber tudo, mas vou dar o meu melhor hoje. Então a mente rosa está sempre fazendo isso, ela dá o seu melhor e por isso ela cresce, ela evolui, ela prospera. Isso é maravilhoso. E nos liderados? O líder, vamos supor que é a cabeça rosa, mas tem um liderado repolho. Como é que faz? O que você acha? Neutraliza. Neutraliza, treina, desenvolve. Primeiro, Isso. indica o podcast Mais Consciência, por favor. Em segundo lugar, matricula ele na mentoria Líder Consciente em Grupo. Em terceiro lugar, depois de 1 hora comigo ou com a Suelen, que é um dos benefícios dessa mentoria em grupo, vai estar melhor. E assim, ele precisa de feedback. Porque muitas vezes a pessoa repolho não se dá conta do estado que ela tá. Porque ela tá economizando energia, porque é mais fácil culpar do que se responsabilizar. Então, ele precisa do feedback e ele precisa ser desenvolvido, como você falou. Então, a nossa mentoria do líder consciente ajuda justamente a sair de uma mentalidade repolho para ir para uma mentalidade rosa. Para que você prospere cada vez mais na sua vida, no seu posicionamento com a sua equipe. A mentoria, eu até anotei isso, muito lindo, ó. Desenvolvem pessoas, valorizam feedbacks e entendem que o sucesso do outro não ameaça o seu. Ele te inspira. É isso aí, é isso aí. Porque você vai deixar o medo de mudar crescer em você e tomar conta, ou você vai escolher ter coragem para crescer? O mindset próspero te coloca num ciclo de evolução e realização. É isso aí. Então, você sempre pode escolher uma nova forma de pensar e você pode instigar, ter mais coragem para crescer, para evoluir. É mais consciência, por favor, na forma como a gente entende a vida. Mudar a forma como você pensa é o primeiro passo para mudar os resultados que você tem. E isso não acontece de um dia para o outro, a gente sabe. É o exercício de consciência, escolha Isso. e prática diária. E de acreditar em si mesmo. A mentalidade rosa acredita que tem potencial a ser vasculhado, treinado, manifestado no mundo. Afinal de contas, sucesso é o reflexo que você define dependendo do que você alimenta dentro de si. É isso aí. Que lindo ficou tudo isso! Muito bom, né? Muito, muito bom. Eu quero falar também que para esse podcast a gente tem as empresas que acreditam no nosso potencial aí, enquanto à frente de projetos de liderança, e a Sherman Consult desperta o poder da liderança e que transforma negócios e pessoas. Então, se você está buscando desenvolver seu líder, buscando ter um negócio com resultados mais sustentáveis, a Sherman Consult é para você. E a Potencializar Treinamentos acredita no potencial humano, que você pode despertar o seu potencial para ter a vida plena que você tanto almeja, precisa e merece. Através de treinamentos, palestras, mentorias, a gente desenvolve o seu potencial. É muito lindo porque o Mais Consciência é o que você pode, uma oportunidade de reparar com consciência o que foi vivido com inocência. Olha só. Então, o Mais Consciência, com certeza, é um podcast que vai auxiliar, que vai levar informação para as pessoas. E eu costumo dizer que para nós está sendo gratificante porque liderar pessoas é uma das nossas paixões. E levar um pouco de como isso é mais fácil para outras pessoas é o que está nos movendo. Então, esse foi mais um episódio do Mais Consciência, por favor. É muito importante prestarmos atenção como funcionamos e isso começa prestando atenção nos nossos pensamentos. Isso aí. Quando temos a noção de que tudo que a gente controla está dentro de nós e o principal controle é no que pensamos e no que colocamos a nossa energia, temos a rédea da nossa própria vida. Afinal, onde está a nossa atenção, o nosso foco, está os nossos resultados. É isso aí. Eu também sou muito grata de estar aqui. Se você gostou e fez sentido, curta, compartilhe e continue conosco. Mais consciência, por favor. Até o próximo episódio.